dia! Fala galera do nono ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, página 340, questão número 8. Você já conhece algumas raízes exatas. Indique se as sentenças de cada item são iguais ou diferentes. Letra A raiz de 9 vezes a raiz de 4, resolvendo aqui. 9 vezes 4 fica a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Então, o resultado da primeira é 6. A raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 4 é 2. 3 vezes 2 também é 6. Então, a letra A é uma igualdade. Coloquem o sinal de igual. Na letra B, nós temos a raiz quadrada de 9 mais 4. Somando o 9 com o 4, fica a raiz quadrada de 13. Depois, a raiz quadrada de 9, que é 3, mais a raiz quadrada de 4, que é 2. 3 mais 2 é 5. A raiz quadrada de 13 não é igual a 5. Então, aqui na letra B, são diferentes. Na letra C, nós temos a raiz quadrada de 9 dividido por 4. 9 dividido por 4 fica a raiz quadrada de 2,25. E a raiz quadrada de 2,25 é 1,5. Como você encontra? Você pensa na raiz quadrada de 225, que é 15. Duas casas fica com uma, fica 1,5. Agora, a raiz quadrada de 9, que é 3, dividida pela raiz quadrada de 4, que é 2. 3 dividido por 2, 1,5. Na letra C é uma igualdade, então coloquem o sinal de igual. Na letra D, nós temos a raiz quadrada de 9 menos 4. 9 menos 4 fica a raiz quadrada de 5. Depois, a raiz quadrada de 9, que é 3, menos a raiz quadrada de 4, que é 2. 3 menos 2, 1. Então, na letra D, os resultados são diferentes. Página 340 ainda, as duas últimas questões, a 9 e a 10. A 10 é cancelada, tá? Então, o exercício 10, cancelado. Nós vamos fazer o número 9. A área de um quadrado é 60 centímetros quadrados. Determine a medida de seu lado e de sua diagonal. Então, como você encontra a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então, a área do quadrado é lado ao quadrado. Nós sabemos que a área é 60. Então, lado ao quadrado é igual a 60. A operação inversa do quadrado é a raiz quadrada. Então, o lado é a raiz quadrada de 60. Fatorando 60, dividido por 2, 30, dividido por 2, 15, dividido por 3, 5, dividido por 5, 1. Para sair da raiz quadrada, sai o 2 ao quadrado, o 3 vezes 5 continua dentro da raiz, você já pode deixar o 15. Então, a raiz quadrada de 60 é o mesmo que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 15. Esse 2 sai da raiz porque ele tem expoente 2, continua dentro da raiz o 15. Então, o lado é 2 vezes a raiz de 15. Essa é a medida do lado. Agora que eu desenhei o quadrado, cada lado mede 2 raiz de 15 centímetros, eu quero a diagonal. Percebam que aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Para descobrir a diagonal, que fica em frente ao ângulo reto, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, fica a diagonal ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 2 raiz de 15 ao quadrado, mais 2 raiz de 15 ao quadrado. Esse expoente 2 vem para o 2, vem para o 15. Então, fica diagonal ao quadrado, d ao quadrado igual 2 ao quadrado vezes a raiz de 15 ao quadrado. Mais, esse expoente 2 vem para o 2, vem para o 15. Fica 2 ao quadrado vezes a raiz de 15 ao quadrado. D ao quadrado é igual, 2 ao quadrado é 4. O 15, como tem expoente 2, ele elimina o radical. Fica só 15, 4 vezes 15, mais 2 ao quadrado, que é 4. O 15, como é ao quadrado, elimina o radical, fica só 15. Então, agora nós temos que resolver primeiro quem? As multiplicações.
d ao quadrado é igual a 4 vezes 15, que é 60, mais 4 vezes 15, que é 60. 60 mais 60 fica d ao quadrado igual a 120. Então, o d é a raiz quadrada de 120. Fatorando 120, nós temos, a fatoração está aqui. 120 dividido por 2, 60, por 2, 30, por 2, 15, por 3, 5, por 5, 1. Para sair da raiz quadrada, você tem que ter expoente 2. Então, fica 2 ao quadrado. O 2, o 3 e o 5, eles não têm expoente. Então, você já pode multiplicar. 2 vezes 3, 6, vezes 5, sobra dentro da raiz o 30. Então, a raiz quadrada de 120 é o mesmo que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 30. O 2 sai da raiz porque ele tem expoente 2. Quem continua dentro da raiz? O 30. Então, a diagonal é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 30 centímetros. Assim, terminamos a página 340. Vamos para a página 341. Na página 341, nós faremos o exercício 11. O exercício 12 é cancelado. Exercício 11. Considere um triângulo equilátero, aquele que tem os 3 lados iguais, de 6 centímetros. Então, aqui eu construí um triângulo equilátero com os lados medindo 6 centímetros. Eu quero que você determine a medida da altura e da área. Acompanhem comigo. Aqui, a altura, ela vai dividir a base em 2 lados iguais. 6 dividido por 2, cada pedacinho aqui tem 3. Então, aqui eu tenho a altura, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 6. Para descobrir a altura, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Então, quem é a hipotenusa? O 6. Então, fica a hipotenusa ao quadrado. 6 ao quadrado, igual. Quem são os catetos nesse triângulo menor? H e 3. Então, fica H ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolvendo. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, igual h ao quadrado mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 36 é igual a h ao quadrado mais 9. Então, nós podemos escrever que h ao quadrado mais 9 é igual a 36. Resolvendo, h ao quadrado é igual a 36, mais 9, vem para cá, menos 9. H ao quadrado, então, é igual a 27. H é igual, operação inversa do quadrado, a raiz quadrada de 27. Fatorando 27. 27 dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. 27 é 3 ao quadrado vezes 3. Então, h é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3. Esse 3 que tem expoente 2 sai da raiz. O outro continua dentro da raiz. Então, a altura do triângulo é 3 vezes a raiz quadrada de 3 centímetros. Letra B. Eu quero a área. A área é base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? 6. Quem é a altura? 3 raiz de 3. Então, base vezes altura dividido por 2. Eu posso multiplicar o 6 vezes 3. Fica 18. Repete a raiz de 3 dividido por 2. Nós podemos dividir o 18 pelo 2. 18 dividido por 2, 9. E você repete a raiz de 3. Então, a área do triângulo é 9 vezes a raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Página 341, número 13. Resolva o problema a seguir. Ao atravessar diagonalmente um parque quadrado de lados com extensão de 1 km, coloquei aqui 1 km e 1 km, que distância a pessoa percorrerá a menos do que se optar por dar a volta pelo contorno do parque? Então, se ela andar aqui pelos lados, ela vai percorrer 1 km mais 1 km, 2 quilômetros. Pela diagonal, nós temos que encontrar o quê? O valor da diagonal. Observem aqui. Eu tenho a metade, esse quadrado foi dividido em 2 partes e aqui nós temos um triângulo retângulo. Nós vamos encontrar a diagonal aplicando o teorema de Pitágoras. A diagonal fica em frente ao ângulo de 90 graus, ela é a hipotenusa, então fica a hipotenusa ao quadrado, diagonal ao quadrado igual. Os catetos são 1 e 1. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, diagonal ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1, né? 1 vezes 1, 1, mais 1 ao quadrado, que também é 1.
d ao quadrado é igual 1 mais 1, 2. A operação inversa do quadrado é a raiz quadrada. Então, a diagonal é a raiz quadrada de 2. Nós já vimos que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4 quilômetros. A pessoa, andando pelos lados, percorreria 2 quilômetros. Pela diagonal, 1,4 quilômetros. Então, ela vai percorrer 0,6 quilômetros a menos. 0,6 quilômetros, vocês sabem que é o mesmo que 600 metros a menos. Agora, nós temos a letra B. Ainda considerando a situação proposta no item 13A, quanto tempo a pessoa economizará, supondo que ela percorra 1 quilômetro em 12 minutos? Nós sabemos que ela vai gastar 0,6 quilômetros a menos. Não chega a 12 minutos. Para nós sabermos quanto é, basta multiplicar 0,6 por 12 minutos. 2 vezes 6, 12. Aí sobe o 1. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Coloca o 0. 1 vezes 6, 6. E aqui não tem necessidade de colocar o 0. 2 mais 0, 2. 6 mais 1, 7. Uma casa. Então, a pessoa vai economizar 7,2 minutos. Pessoal, ainda na página 341, a número 14 é cancelada. É sobre área de círculo, comprimento de circunferência. Nós já fizemos vários exercícios desse tipo. Agora vamos para o exercício número 15. 2 cilindros foram dispostos lado a lado, encostados um ao outro. Um terceiro cilindro foi colocado sobre os 2 primeiros, formando uma pilha. Aqui nós temos a altura da pilha. Qual é a altura H da pilha se o diâmetro da base de cada cilindro mede 40 milímetros? Se o diâmetro é 40 milímetros, o raio de cada cilindro é 40 dividido por 2. O raio é 20. Então, acompanhem comigo. Aqui nós temos 20. Aqui nós temos 20. Aqui nós temos 20. Aqui também temos 20, que é a medida do raio, ok? Perceberam que aqui no centro formamos um triângulo equilátero? Ótimo. A altura H da pilha é a altura do triângulo equilátero mais o raio, que é 20, mais o raio aqui de baixo, que também é 20. Então, eu anotei aqui. A altura da pilha será a altura do triângulo equilátero mais 2 raios. Certo? Então, a altura é igual à altura do triângulo mais 2 vezes o raio, que nós já sabemos que é 20. Agora, vamos aqui calcular a altura desse triângulo. Nós sabemos que esse pedacinho mede 20, esse pedacinho também mede 20. Aqui, 20 mais 20, o lado é 40. Nós queremos saber a altura. Acompanhem aqui comigo. Aqui nós temos, observem bem, um triângulo retângulo, que nós podemos aplicar o quê? O teorema de Pitágoras. Então, fica a hipotenusa, que é 40 ao quadrado, igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, que é h ao quadrado mais 20 ao quadrado. 40 vezes 40, 1.600, igual h ao quadrado mais 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. 1.600 é igual a h ao quadrado mais 400. Então, nós podemos colocar que h ao quadrado mais 400 é igual a 1.600. Resolvendo a equação, h ao quadrado é 1.600 menos 400. H ao quadrado é 1.200. O que nós vamos fazer agora? Fatorar o 1.200. Dividido por 2, 600. Dividido por 2, 300. Por 2, 150. Por 2, 75. Dividido por 3, 25, por 5, 5, por 5, 1. Como é raiz quadrada, nós vamos agrupar de 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Quem sai da raiz quadrada? Quem tem expoente 2. Sai o 2, multiplicando 2, que é 4, multiplicando 5. 20 sai da raiz quadrada. Quem continua dentro da raiz? O 3. Então, a altura do triângulo é 20 vezes a raiz quadrada de 3 centímetros. Agora, é possível
Calcular a altura da pilha. A altura do triângulo é 20 vezes a raiz de 3, mais 2 vezes o raio, que é 20. 2 vezes 20, 40. Então, a altura da pilha formada pelos cilindros, 20 raiz de 3 mais 40. Nós não podemos somar o 20 raiz de 3 com o 40, porque o 20 tem radical, o 40 não. É interessante você colocar um parênteses e o milímetros aqui na frente. Assim, nós terminamos a página 341. Bom, página 342. O exercício 16 e a atividade complementar são canceladas. Vamos para as questões do rumo ao ensino médio. Número 1. Analise as afirmações a seguir. Nós temos 3 afirmações. Na frente, nós temos o resultado ou uma orientação de cada uma delas. Nós temos que resolver as 3 e classificar como verdadeira ou falsa. Começando, a primeira expressão, menos 5 ao quadrado, menos a raiz quadrada de 16 vezes menos 10, dividido pela raiz de 5 ao quadrado. Esse menos não está entre parênteses, então o sinal permanece. 5 ao quadrado, 25, fica menos 25. Menos a raiz quadrada de 16, que é 4, vezes menos 10, dividido. O que acontece com o expoente? Ele entra aqui dentro do radical. Fica a raiz de 5 elevado ao quadrado. Aqui, menos 25, menos 4 vezes menos 10. O expoente 2 elimina o radical, sai da raiz o 5. Agora, nós temos que resolver a multiplicação e a divisão na ordem em que aparecem. Você repete o menos 25. Menos 4 vezes menos 10. Menos com menos fica mais 40. É o mais 40 que vai ser dividido por 8, por 5, né? Que fica mais 8. Menos 25 mais 8, menos 17. Aqui está falando que é menos 17. Então, a afirmação 1, o cálculo 1, é uma afirmação verdadeira. Agora, no 2, nós temos 35 dividido por 3, mais a raiz quadrada de 81, menos 2 elevado ao cubo, mais 1, vezes 2. Isso tem que ser igual a quem? A 10, ok? Como você resolve isso? 35 dividido por 3. A raiz quadrada de 81 é 9. 2 elevado ao cubo é 8. E agora, mais 1, fecha parênteses, vezes 2. 35 dividido por quem? 3 mais 9 é 12. Menos 8, mais 1, fecha parênteses, vezes 2. Certinho? 35 dividido por quem? 12 menos 8 é 4, mais 1, 5. Então, nós temos 35 dividido por 5 vezes 2. Qual é a ordem? A ordem que aparece. 35 dividido por 5 é 7. Vezes 2, 14. A resposta foi 10? Não. Então, o 2 é falso. Agora, o 3. Efetuando-se 3 mais raiz de 5 vezes 3 menos raiz de 5, obtém-se um número múltiplo de 2. Vamos aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 5, menos 3 raiz de 5. Mais raiz de 5 vezes 3, mais 3 raiz de 5. Mais com menos, aqui fica menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Repete o 9. O menos 3 raiz de 5 com mais 3 raiz de 5, você elimina, porque eles são opostos ou simétricos. Menos a raiz quadrada de 25, que é 5. 9 menos 5, 4. 4 é um múltiplo de 2. Então, o terceiro também é verdadeiro. Então, nós temos que são verdadeiras o 1 e o 3, que é a alternativa B. Página 343, a última página do módulo. Exercício 2. O número. A raiz quadrada de 2.352 corresponde a... Primeiro passo, fatorando 2.352 por 2.176, dividido por 2.588, por 2.294, por 2.147, dividido por 349, dividido por 7,7, por 7,1.
Então, nós temos a seguinte forma: 2.352 é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Sai da raiz quadrada todos que têm expoente 2. 2 multiplica o 2, fica 4 vezes o 7, 28. Continua dentro da raiz o 3. Então, nós temos 28 vezes a raiz quadrada de 3, que é a alternativa C. A número 3, simplificando a fração. Raiz quadrada de 32 mais 6, dividido pela raiz quadrada de 8 mais 2. A raiz quadrada de 32, fatorando, é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. A raiz quadrada de 8 é 2 ao quadrado vezes 2. Sai da raiz quadrada, no caso do 32, 2 vezes 2, que é 4. Continua dentro da raiz o 2. Aqui, no caso da raiz quadrada de 8, sai o 2. Continua dentro da raiz o 2. A raiz quadrada de 32, nós vamos substituir por quem? Quem é a raiz quadrada de 32? 4 raiz de 2. A raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Certinho? O que nós podemos perceber aqui? Que 4 raiz de 2 mais 6 sobre 2 raiz de 3 mais 3, o que tem em comum aqui em cima? O 4 e o 6 dão divisão por 2, que é o caso do fator comum. 4 raiz de 2 dividido por 2, 2 raiz de 2. Mais 6 dividido por 2, mais 3. Agora, 2 raiz de 2 mais 3 dividido por 2 raiz de 2 mais 3, você elimina, porque é igual a 1. Sobrou quem aqui? O 2, que é a alternativa A. Página 343, número 4. O número a raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 2 dividido pela raiz quadrada da raiz cúbica de 2 elevado à quinta potência. Primeiro passo, nós temos que fazer que os índices fiquem iguais. 2 e 3, como são seguidos, 2 vezes 3, o MMC é 6. 6 dividido por 2, 3, vezes o expoente 1 fica 3. A base não se altera. Aqui a base também continua 2. 6 dividido por 3, 2. Vezes 1, 2. Resolvendo aqui embaixo, é só multiplicar os índices. 2 vezes 3, 6. E o 2 continua elevado à quinta potência. Na parte de cima, agora que os índices estão iguais, você conserva o índice, resolve o quê? As bases são iguais, conserva a base. Na multiplicação, você adiciona os expoentes, 3 mais 2 fica 5. Raiz sexta de 2 elevado à quinta potência, dividido pela raiz sexta de 2 elevado à quinta potência. Todo número dividido por ele mesmo é 1, que é a alternativa C. Número 5. Calcule a divisão de 2 por raiz quinta de 4. Nós temos que fazer com que o 2 se transforme em raiz quinta. O 2, se ele saiu de uma raiz quinta, é porque ele tinha o expoente 5. Então, 2 é a raiz quinta de 2 elevado à quinta potência. Então, eu tenho 2 dividido pela raiz quinta de 4. Trocando o 2. 2 é o mesmo que a raiz quinta de 2 elevado à quinta potência. Dividido pela raiz quinta de 4. 4 é 2 ao quadrado. Os índices são iguais. Na divisão, você subtrai o expoente. 5 menos 2. Conserva a base igual, que é 2, e o expoente fica 3. Raiz quinta de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 8. Então, é a raiz quinta de 8. Alternativa B. O exercício 6 é cancelado. Nós terminamos o módulo 13. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só me mandar uma mensagem, certo? Eu vou ficar muito feliz em esclarecer qualquer dúvida. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!